Salve Maria, sou missionário Zé Roberto, missionário católico, né? Como entender João 21, do 15 a 17? Aqui a gente vemos João 1, 42, Cristo muda o nome de Pedro para Kefas, para pedra, como é dizer aqui João 1. Olha só que interessante, para a gente entender João 1, 42, né? Olha só. Levou a Jesus, e Jesus, fichando nele, olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefa, quer dizer pedra. Então, o nome de Simão não vai ser mais futuramente, quando a igreja for edificada ali, quando vier ao Paráclito, certo? Ele não vai ser chamado mais de Pedro, mas de Cefa, porque ele vai ser um dos primeiros colunas que vai edificar a igreja. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra que será chamado Pedro, Kefas, certo? Mateus 16, 19 e 20. E dá a chave a Pedro. Aqui Cristo em João 21, a gente entender, cara, olha só que interessante, ó. João 21 e 2, até o 7, a gente vamos entender que ali estavam os discípulos. Em particular, em especial, Cristo chamou só Pedro. Para quê? Para entregar a chave. Para entregar o quê? O pastoreio, de pastorear as ovelhas no finalzinho, né? Para pastorear o cordeiro 2 vezes, ele fala. Para pastorear a ovelha. Aqui, ó. João 21, 1 e 2, ó. Depois disso, tornou Jesus Jesus a manifestar aos seus discípulos, junto ao lado de Tiberíades. Manifestou-se desse modo. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dimo, Natanael, que era da Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros discípulos, e os outros 2 discípulos, dos dois de seus discípulos, né? Olha só que interessante. Primeiramente se refere os 4 evangelhos, cara. Você vê Pedro primeiramente sendo citado em primeiro lugar, de acordo com lá no Velho Testamento, Moisés. Porque Pedro, ele é o porta-voz, porque Pedro, ele tem a chave. Que Cristo vai dar esse pastoreio de pastorear a igreja e a primícia de edificar a igreja. Olha só que interessante. Agora você vê aqui a obediência do discípulo amado João. Aqui, ó. 4, ó. João 21, 4, ó. Chegando amanhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: Amigo, não tendes acaso uma coisa para comer? Não responderam. Disse-lhe ele: Lançai a rede ao mar, ao lado direito da barca, e achareis. Lançaram-na. E já não podia arrastá-la, por causa da grande quantidade de peixe. Então aquele discípulo que Jesus amava, que é o discípulo João, discípulo amado, disse a Pedro: olha só a obediência do discípulo amado. Não, Pedro, é Jesus. É o Senhor. Quando Simão ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou as águas. Olha só, cara, a obediência do discípulo amado. E aqui, ali já sabem que estavam os discípulos ali reunidos, certo? Alguns deles, né? E Cristo chama em particular Pedro. Por que não chama os discípulos ali, ó, em João 21, 2? Não, chama Pedro. Porque Pedro, ele tem a chave. Porque Pedro foi dado a revelação. Pedro, não foi a carne, não sei que revelou, mas o Pai que está no céu. Porque uns dizem que é João Batista, uns dizem que é Elias, uns dizem que é um dos profetas, mas vocês, Pedro, exprime sua fé. Por isso que sobre ti, Pedro, eu te farei minha igreja, e te dar-te-ei a chave de ligar e desligar. Aqui, ó. Cristo dando pastoreio, de pastorear os cordeiros 2 vezes, e pastorear as ovelhas, que está nessa igreja, na esposa do Senhor. Olha só que interessante, cara. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Ó, uma vez. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diz Jesus:
apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez, filho de João, ama-me? Pedro disse Jesus porque ele perguntou pela terceira vez, ama-me? Respondeu, Senhor, sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Tava os discípulos aqui, ó, João 21, 2. E chama Pedro em particular. Olha só, cara. E tem muitos que nega Pedro, né? O Papa, Pedro não é o pastor universal, o ministério de Pedro é infalível, por isso que Cristo orou por ele, Lucas 22, 31, 32. Para esse ministério ser infalível, para Pedro não desfalecer diante dos seus irmãos. Olha só, Bíblia, Escritura. Por quê? Cristo muda o nome de Pedro para Cefa. E ali em Mateus 16 ao 18, ali, sobre ti Pedro, vírgula, eu edificarei minha igreja. Sob esta pedra, que é Pedro, que vai ser chamado pedra. Que tem a chave. Que tem o pastoreio de pastorear os cordeiros e as ovelhas. As após 2 desce o Espírito Santo, em João 16, do 12 ao 13, vocês não falarão por si próprios, mas o Espírito Santo falarão através de vós. Das coisas que viram, das coisas que ouviram e das coisas que há de vir. Olha só. Então, esse ministério de Pedro, esse pastoreio de Pedro, está sendo guiado pelo Espírito Santo. Como essa igreja faz romper aqui, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é Cristo. Por isso que lá em Atos Apóstolos 5, 15, 16, ao menos quando sua sombra passasse, o povo era curado, até demônio era expulso. Por causa da presença do Espírito Santo, que é o próprio Jesus Cristo, sobre esse pastoreio. Salve Maria. Para a gente entender esse texto aqui, ó. E depois ali, Cristo dá a revelação como Pedro vai morrer, ali que vai ser edificada a igreja, Pedro pregar de ponta cabeça e etc. Olha só que interessante, ainda tem mais isso ainda. Olha só, João 21, 18, 19, ó. Em verdade, vos te digo, quando eras mais moço, cingiste e andava aos queria, mas quando fores velhos, estenderá as tuas mãos, e a outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Por essas palavras, eles indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Ó. E depois de assim ter falado, acrescentou, segui-me. Olha só. Cristo está falando de que modo a sua igreja, a Kéfas, vai edificar a igreja. Com morte de cruz também. Pregado de ponta cabeça. Porque ele falou, eu não sou digno de morrer igual o mestre. Me prega de ponta cabeça. E ali onde ele foi martirizado, é a sede para a honra e glória da igreja imaculada. Santa, sem ruga, sem qualquer defeito. A igreja católica, apostólica romana. Onde está enterrados 2 colunas. Pedro e Paulo. De acordo com a tradição e a escritura. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Glória a Deus, salve a igreja católica.